Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão de julgamentos da segunda Comissão Disciplinar do TJD do Futsal do Paraná, nessa noite para enfrentamento do edital de citação e intimação número 35 de 2026. Primeiro processo da pauta, os autos 284 de 2026, pedido de preferência do doutor Alair. Os autos 284 é de relatoria do doutor Daniel, a pedido de produção de prova audiovisual pela defesa. Boa noite, doutor Vitor. Pela Procuradoria não há pedido de provas, né? Boa noite, Excelência. Pela Procuradoria, não. Ok. Então, doutor Daniel, boa noite. Primeiramente, questiono se refere à prova. Então, tem a palavra para o relatório. Senhor presidente, boa noite, Sérgio. Boa noite aos novos que estão nos acompanhando também, o computador, os advogados, a doutora Ana. Trata-se de Campeonato Paranaense Série Prata, adulto masculino, jogo CPM 136, Medianeira Sicredi, Coronel Futsal, datado de 14 de 7 de 2006, em Medianeira. A Procuradoria oferece denúncia em face de João Pedro da Silva Santos, a pedra da equipe Coronel Futsal, uma vez que o mesmo dirigiu-se à mesa de anotação, passando por se direcionar a equipe de arbitragem, utilizando as seguintes expressões: seus ladrões, essa arbitragem é horrível, vocês são os bostas. Denunciado por falta de respeito, por faltar com respeito à equipe de arbitragem, assim, conduta contrária do esporte, atraindo para tanto a aplicação do artigo 258, parágrafo 2º e 2º, bem como Santana Domênico Carlos, técnico da equipe Coronel Futsal, expulso de forma direta após o término da partida, conforme é relatado em súmula também. Dirigiu-se à mesa de anotações para questionar o motivo da expulsão da pedra. Após ser informado sobre a ofensa preferida, passou a minimizar, afirmando que se tratava de uma atleta apenas de 19 anos, estaria nervoso com aquele momento. Em seguida, o técnico dirigiu-se diretamente ao anotador do Júnior Bartolá Reis, o cronometrista Leandro Feio, proferindo as seguintes declarações. Outro detalhe, esse quadro de arbitragem, a federação está uma bagunça mesmo. Quero ver se vocês vão trabalhar mais em algum lugar. Mais algum jogo do Coronel. Não marcaram umas 8 faltas a favor do nosso time. Vocês são ruins mesmo. As declarações foram realizadas em tom de intimidação e descontentamento com a torcida que teve parte. Sendo assim, denunciados no artigo 254. Estou apresentando aqui se fosse de um Victor Donetti, esse medianeiros que foi do ponto de advertência, as deficiências das corretas, a gente dispôs a receber denúncia, bem como intimação dos denunciados pelo julgamento, como seja julgado no presidente. Também requereu ali o depoimento do árbitro Alessandro, de Aguiar, Diego Júnior, Bertolá e Leandro Fiel. Tem assim o doutor Gustavo Tomazinho Pomar, do Procurador de Justiça, assinado em 1º de outubro de 2026. A denúncia foi recebida dia 16/7, portanto, do estima. O João Pedro da Silva Santos não tem antecedentes. Kleber Carlos possui alguns antecedentes, mas o último é de 2/9 de 2025, pela primeira comissão, também no artigo 254. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Daniel. Então, a gente vai passar, primeiramente, a exibição das provas cinematográficas encaminhadas pela defesa. O depoimento, vamos ver depois, primeiro prova mesmo em si, aí depois o depoimento na sequência, na ordem do...
Aí, doutora Laíra, se quiser explicar, tá? Claro, não fazer a defesa, efetivamente, mas apenas contextualizar o vídeo, pode ficar à vontade. Sim, obrigado, Excelências. Boa noite, primeiramente, a todos. Esse vídeo tem o caráter de demonstrar que a equipe de arbitragem estava com a torcida da casa pós-jogo. Então, em clima ali de extrema amizade e em razão disso também foi um dos motivos pelos quais o professor Paraná relatou também que pós-jogo eles não esperaram uma foto, enfim, oficial com as equipes, assinatura, etc., do Coronel Futsal e acabaram abandonando aí o ginásio sem a equipe do Coronel. Então, esse vídeo foi feito justamente para demonstrar que a equipe da arbitragem pós-jogo estava ali, enfim, conversando ali com os demais torcedores da equipe da Casa do Medianeira. Tá, ok. O outro vídeo é igual, ele só é um pouquinho menor, salvo engano. E aí tem o chat. E denunciaram a verdade sobre o que aconteceu. Primeiro caso é a intimidação da arbitragem em um momento que a gente está 20 anos, para ter a partir do respeito dos árbitros, eles estão na educação, estou falando do professor, até porque se fosse o caso de intimidação, eu seria maior do que o cartão vermelho. Teria que ser a atitude dos oficiais. Em nenhum momento eu tive essa comissão. De arbitragem, que eu falo aqui isso não é verdade, de entender conversar com os árbitros, gostaria de entender o critério que está sendo usado. Simples, para entender que está bastante na parte. A gente não está aqui discutir os erros da arbitragem. Sou responsável por o chefe de arbitragem, respeito e sempre com honestidade. Essa questão de intimidação de uma maneira bem momento, essa intimidação da minha parte citado, teria sido desnecessário chegar nessa situação. Falei mal da federação, a federação é uma entidade que tem maior respeito, nosso presidente Eduardo Vargas, tenho liberdade de conversar, representar a federação, muito difícil, e jamais seria capaz de uma instituição. A gente tem gratidão na questão de arbitragem, sabe que o chefe de arbitragem de vez tivesse uma reclamação feita, as reclamações, dentro do sobre o atleta nosso que foi expulso, realmente a sua expulsão, dentro do pessoal da mesa, me falaram de conversa com esses alunos, que é antes do esportivo, e principalmente pós-jogo, então, durante o esportivo, se outro se faz negativa, a gente
essas atitudes. E sobre a arbitragem, a gente teve muitos lances não marcados, muitas coisas a gente considera de referência. Foi a questão da humildade profissional da arbitragem, que esteve presente quando a gente foi conversar a gente foi questionado e tratado mal. Mandado a gente, vai pro vestiário, cuida da equipe, que é a nossa equipe era muito fraca, treinar mais, coisas que não devem acontecer, e foi refugiado, inclusive, o chefe da gente. A gente tem as conversas, a arbitragem também deixou de que acabou deixando o ginásio sem consultar ele, a gente precisou da arbitragem, faltou um vestiário para tomar o banho, não tinha ninguém da arbitragem, a arbitragem já tinha ido embora, então a gente ficou sem saber com quem falar, e aí acabamos ligando para o presidente, nos orientou, fez a cobrança sobre a equipe de arbitragem, que não pode deixar de lado que seja feita a consulta da equipe. Seja autorizado por os ginásio, a gente tem que ensinar e tirar o e se a gente precisar de alguma coisa, vai deixando a gente sem nenhum incidente. A arbitragem, como tem no vídeo, a gente lamenta o profissionalismo da arbitragem, sendo que saiu do jogo e fomos conversar, ficar muito tempo com os torcedores dele, para a gente ver que isso é uma forma de profissionalismo ética. A gente já saiu e acaba que acho que faltou bastante gente profissionalismo nessa questão. Então, a gente lamenta profundamente. A minha denúncia ter sido feita no outro dia após a partida e só muito o pedido junto ao chefe de arbitragem, foi orientado por ele mesmo, de que a gente não gostaria mais que essas pessoas da classe que eles falam abertamente, o time 6 é muito bom. E a única resposta que ele faz é vocês não tomaram essas providências. Se for o caso, vocês essa foi a única forma, educadamente, que a gente, o treinador, como pagador, a arbitragem. Então, a gente lamenta profundamente tem feito essa denúncia sobre ele, já que foi feita só depois que falta de repúdio a página do programa não se os novos desenvolvimentos e nem a federação. A gente manteve uma ética, a gente só não concordou com as organizações, comunicações, e a intimidação que a arbitragem tentou impor sobre nós e somos então, essa é a questão que a gente repudia, né? E também venho aqui esclarecer os fatos, já que ele fala esse caso de uma maneira justa, a parte de 3 dos 4 que trabalharam no árbitro principal não se não quis fazer a denúncia. Então, provavelmente, ele viu tudo o que tinha acontecido e não compartilhou as coisas erradas. Também nessa denúncia, na sua, teve o árbitro principal, o e o anotador. Na denúncia nossa, apareceu um nome errado, no primeiro árbitro, no segundo árbitro, colocado no segundo árbitro, ele foi pedrista,
e o anotador. A gente não entende como isso possa ter acontecido. A gente preza pelo esporte, a gente trabalha duramente, todos os dias, 2 períodos, para elevar a competição, para engrandecer juntamente. Sido citado uma questão de representação, por tentar colocar uma coisa que a gente não faz, a gente não fez. Então, a gente fica triste com essa situação, mas a gente acredita na justiça, que a justiça pelo lado correto e pelo lado do é um compromisso importante, tá? E a gente está viajando, vai estar na estrada ou no jogo da audiência. Então, estou gravando para dizer que, não por descaso, pelo seu presente, sabe, de colocar tudo o que aconteceu, mas pelo compromisso que a gente tem com a gente tem que deixar e não que seja um descaso, mas estar presente. Então, esse é o motivo de eu estar gravando, então, estar presente. Tá ok, então, feita a exibição aqui do relato do denunciado, né, não havendo mais provas a serem produzidas, eu passo a palavra ao doutor Victor pela Procuradoria. Só, Excelência, pela ordem, só tem o depoimento do Oscar, que é o supervisor, não sei, o Excelência falou que tinha acabado as provas, só teria o depoimento do Oscar. Ah, tá, aqui a gente não... o Oscar, ele está presente. Ele está no ônibus que, na verdade, ele precisa prestar o depoimento dele e ir no jogo, Tá. por isso que... Não, é que eu não tinha anotado aqui, por isso que eu falei. Tranquilo, desculpe interromper, Vossa Excelência. Não, perfeito. Boa noite, Oscar, tudo bem? Boa noite, Vossa Excelência, tudo bom? Eu estou aqui no ônibus, desculpa até o barulho de carro aí que estiver passando. Não, tranquilo. Oscar, eu só vou pedir para você informar o seu nome completo e a função no IPD. Beleza, Oscar Victor Turra. Minha função é a supervisora aqui do clube. A doutora Laíde, e ele vai fazer as perguntas iniciais aí para você. Tem a palavra, doutor. Obrigado, Vossa Excelência. Boa noite, Oscar, tudo bem? Boa noite, Alair, tudo bom? Tudo bem também. Oscar, você acompanhou presencialmente o jogo Medianeira e Coronel Futsal no dia 14 de julho? Sim, acompanhei sim. Você estava lá dentro da quadra, lá com a comissão, ou você estava do lado de fora? Lá de fora. Uhum. Dava para ouvir, enfim, o que o professor Paraná falava com a equipe de arbitragem do lado? Não, eu estava atrás do banco e Não ouviu? Aham. Pós-jogo, você chegou a ter contato com o professor Paraná antes de ele conversar com a equipe de arbitragem? Sim. Quando acabou o jogo, eu entro lá para organizar os bancos, jogar os lixos fora. E eu conversei com o Paraná, você está falando sobre o jogo, antes de ter o contato. Você sabe me dizer se o professor Paraná proferiu alguma palavra, algum xingamento em desfavor aí da equipe de arbitragem? Cara, não, ele não falou nada. Nós estávamos conversando, daí o João foi expulso e a gente foi conversar com a arbitragem. Não se exaltou, não falou nada com a arbitragem. Você presenciou ele indo falar, então, com a arbitragem, no caso? Sim, eu estava junto com ele lá. Eu até conversei com o árbitro também, pedi por que o João foi expulso. A gente foi perguntar o porquê, para a gente poder cobrar o João também. Uhum. Sabe, em relação ao João, você acabou também verificando se ele de fato teria xingado a equipe de arbitragem ou você não ouviu nada? Não, o do João eu não ouvi nada. Só vi quando o árbitro deu um vermelho para ele. Uhum. Oscar, só me esclareça mais uma questão. A equipe de arbitragem chegou a faltar com respeito em relação ao time do Coronel Futsal? Chegou a dizer se o time era ruim, alguma coisa do gênero? Que eu presenciei, não. Que eu presenciei, eles não falaram isso, tá? Uhum. Ok, sem mais silêncios. Victor, alguma pergunta?
Por parte da Procuradoria, sem perguntas, Excelência. Demais auditores, nós também não temos mais perguntas, então a gente agradece a tua presença, Scott, tá dispensado aqui da nossa parte, tá bom? Muito obrigado. Valeu, obrigado. Agora sim, então, encerrada a produção de prova, passo a palavra ao Dr. Victor pela Procuradoria. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, nobres auditores, ilustre defesa, boa noite a todos. A Procuradoria ofereceu denúncia em face ao atleta João, bem como do técnico Kleber, ambos da equipe Coronel Futsal, pela prática do 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, em razão das condutas desrespeitosas dirigidas ali à equipe de arbitragem após o término da partida. Em que pese os relatos de vídeo, bem como o depoimento do senhor Oscar, essa Procuradoria entende que a prova já juntada nos autos da súmula do relatório de arbitragem é convergente a isso, né, e goza da presunção de veracidade, desculpem. E após o encerramento do jogo, o atleta João se dirigiu à mesa e ofendeu a equipe, proferindo seus ladrões, essa arbitragem é horrível, vocês são uns bostas, fecha aspas. E de modo que esses fatos foram imediatamente comunicados ao árbitro, né, e culminando na expulsão do atleta denunciado. Na sequência, o técnico Kleber, ao invés de conter a situação, enfim, fazer algo nesse sentido, procurou justificar a conduta do atleta, né, afirmando se tratar de um jovem de 19 anos, que estava nervoso, enfim. E após isso, conforme consta ali do relato, passou a intimidar os oficiais de arbitragem, afirmando que queria evitar o quarteto, que a federação estava uma bagunça, queria ver se trabalhariam novamente em jogos do Coronel Futsal, que a arbitragem era ruim, enfim. Nesse, segundo a arbitragem, em tom de intimidação. Então, nesse caso, a Procuradoria entende estarem previstas as condutas que incidem no 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Né? Além disso, quanto à dosimetria, o atleta João não possui antecedentes, já o técnico ostenta alguns antecedentes disciplinares, né? Inclusive por infração semelhante, circunstância que deve ser considerada no quantum da fixação da pena. Diante disso, a Procuradoria requer a integral procedência da denúncia, com a condenação de ambos os denunciados nas sanções previstas no 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. É o que requer. Muito obrigado, Vossa Excelência. Ok, obrigado, doutor Victor. Então, eu passo a palavra à defesa agora, doutora Laíra. Muito obrigado, excelências. Boa noite novamente. Cumprimento também o procurador, doutor Victor. Venho aqui apresentar a defesa em nome do Kleber Carlos, denunciado, e também do João Vitor, do João Pedro, melhor dizendo. Pois bem, segundo constou no relatório da partida, o denunciado, nesse caso, Kleber Carlos, que estou me referindo nesse momento, após a expulsão do atleta do Coronel Futsal, o senhor João Pedro, melhor dizendo, também denunciado no jogo realizado dia 14 de julho contra a Medianeira, teria se dirigido até o anotador, Diego, e ao cronometrista Eleandro, e proferido as seguintes declarações, abre aspas: vou vetar esse quarteto de arbitragem, a federação está uma bagunça mesmo, quero ver se vocês vão trabalhar em mais algum jogo do Coronel, não marcaram umas 8 faltas a favor do nosso time, vocês são muito ruins mesmo. Excelências, desde já, o denunciado Kleber Carlos sustenta que jamais proferiu críticas contra a Federação Paranaense de Futebol de Salão. Tanto é verdade que sempre prezou pela boa relação e foi premiado com o melhor treinador da Série Prata dos anos de 23 e 25. Tamanho respeito e admiração se comprova pelo fato de que gravou o vídeo antes da viagem para Ampere a fim de demonstrar a inocorrência dos fatos na forma relatada na súmula do jogo. Ademais, excelências, preste atenção no próprio teor contido no relatório subscrito pelos oficiais da partida, em que os mesmos fazem questão de colocar que as supostas críticas do denunciado Kleber Carlos foram proferidas em tom de, abre aspas, descontentamento. Descontentamento. Muito importante esse pequeno detalhe, porque o tipo previsto no 258,
Parágrafo 2º, inciso 2º, prevê que constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente. Ou seja, o tipo se refere ao desrespeito e não ao descontentamento, pois o significado dessas palavras é totalmente diferente. Pois desrespeito é uma ação ou comportamento que fere, ignora ou transgride regras, enquanto que o descontentamento, que foi o que os árbitros colocaram no relatório do jogo, é o sentimento de insatisfação, frustração ou discordância com a situação, regra ou decisão, sem qualquer agressão. E foi exatamente o que o denunciado expôs, o seu descontentamento com o trabalho realizado pela equipe de arbitragem durante a partida Medianeira e Coronel Futsal. Aliás, excelências, novamente preste atenção no relatório da partida, que o técnico, entre aspas, passou a minimizar a conduta que teria sido praticada pelo atleta. Vejam que a referida conduta adotada pelo denunciado é incompatível com a intenção de desrespeitar. Pelo contrário, a intenção foi de contemporizar, porém transmitir o seu descontentamento com a atuação da equipe de arbitragem durante o jogo. Inclusive, é totalmente contraditório que no próprio relatório de uma partida, o técnico tenha demonstrado descontentamento e proferido com a atuação da equipe descontentamento em tom de intimidação à equipe de arbitragem. Ora, o Coronel era o visitante do jogo, de modo que a grande maioria da torcida da equipe que jogava era da equipe que jogava em casa, do Medianeira. Sem contar que após o jogo, alguns membros da equipe, como mostrado anteriormente, foram lá conversar com o pessoal, a torcida da casa. Além disso, outro ponto, excelências, muito importante. O relatório subscrito pelos árbitros foi feito no dia 15 de julho de 26, aproximadamente às 14h, ou seja, no dia seguinte à partida, onde o Coronel já havia emitido nota pública de repúdio por meio da plataforma do Instagram contra a equipe de arbitragem. Aliás, o Coronel também, às 10 horas da manhã do dia 15, ou seja, antes do relatório, também formalizou ofício número 73 de 2026, a Federação Paranaense de Futebol de Salão, solicitando que esses árbitros não fossem mais escalados em jogos do Coronel. Eminentes julgadores, interpretar essa manifestação como infração disciplinar significa ampliar com a devida vênia indevidamente o alcance do tipo previsto no 258. Diante desse conjunto de circunstâncias, verifica-se que a imputação formulada pela Procuradoria permanece sustentada em narrativa indireta e contraditória, construída a partir de relatos dos próprios oficiais envolvidos no episódio, desacompanhada de qualquer outro elemento de confirmação incompatível com a dinâmica efetivamente descrita no próprio relatório. Abre aspas, volto a dizer, descontentamento por parte do treinador do Coronel Futsal, motivo pelo qual requer a absolvição do denunciado Kleber Carlos. Muito obrigado. Obrigado, doutora Laís. Então, passa a palavra ao relator para que profira o voto. Pois bem, senhores, conforme exalado pela defesa, eu também entendo que eu já vou ao ponto principal aqui, que o senhor Kleber, ele não teve uma atitude agressiva ou antidesportiva com os árbitros, né? Ele foi respeitoso, na medida do possível, né? Explicou a conduta do atleta, até tentou entender a conduta do atleta. Dessa forma, eu voto por absolver o mesmo. Diferente do João Pedro da Silva, atleta, né? Que se mostrou irritado, descontrolado e partiu para a ignorância com os árbitros. Então, também foi punido, né? No entanto, eu voto no sentido de condenar o João em 2 partidas, se tratando de série prata, com os adversos do artigo 2 e uma partida incompleta. E em absolver o Kleber Carlos. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Célio.
Presidente, eu vou acompanhar o relator. Eu também vou acompanhar o relator em relação ao João Pedro, né? Ele de fato fez ofensas ali mais pesadas, né? Chamou de ladrão, mas ele é primário, né? Então acredito que seria também desproporcional aplicar uma pena superior a 2 partidas. E aí a aplicação do artigo 182 ela é impositiva, né? Então a pena de uma partida é proporcional e em relação ao segundo denunciado também entendo aqui que não houve nada excessivo, né? E a parte em que haveria uma intimidação é bem subjetiva também, acredito que não ultrapassou ali os limites do descontentamento e eventual excesso já foi punido suficientemente pelo cartão vermelho, né, que foi registrado na súmula. Então, autos 284, 2026, Campeonato Paranaense Série Prata masculino, primeiro denunciado, João Pedro da Silva Santos, atleta de Coronel Futsal, fica condenado a 1 partida de suspensão, já com aplicação do artigo 182, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. O segundo denunciado, o Kleber Carli, fica absolvido da infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, ambos aqui por unanimidade de votos. Esse é o resultado que proclamo. Perfeito, muito obrigado, excelências. Bom trabalho para vocês. Obrigado, doutor. Uma boa noite. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Então, dando continuidade aqui, seria o 281, né? Posso seguir a ordem aqui, né? Tá, ok. Então, vou chamar os autos 281/2026, que é de relatoria do doutor Célio, a defesa da doutora Pâmela e também a presença do senhor Elton, né, diretor da IPB. Então, já não havendo aqui com prova de vídeo, né, que ele tem prova de vídeo. Então, doutor Célio, primeiro que a gente doutor defere a prova, deferindo a prova, já tem a palavra para o relatório. Prova deferida, senhor presidente. Gostaria de apresentar, boa noite. Doutor Daniel, nobres procuradores, procurador, procuradoria, Ana, demais que nos assistem. Autos 281/2026, Campeonato Paranaense, série bronze, adulto, masculino, partida entre Pecop Futsal e Foz Futsal. A Procuradoria oferece denúncia em face de Lucas Marcelo Zandonac, atleta da equipe FECOP Futsal, conforme relatado em suma, expulso de forma direta aos 29 minutos e 55 segundos, em razão de, por desferir um tapa no jogador de camisa, número 99, Gustavo Henrique Ferreira, da equipe Foz Futsal, atingindo a face, levando o jogador a atingido o solo. Assim, considerando que o denunciado agiu com atitude dissociada da prática esportiva, de forma intencional, assumindo o risco de lesão, viola o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º CBJD, o fundamento que requer a condenação à Procuradoria. Assina a denúncia o doutor Gustavo Tomazin Comar, denúncia ofertada em 1º de julho de 2026, e nesse tribunal, na mesma data. Em relação à folha de antecedentes, não tem nenhuma em vigor que evidente contra ele nesta oportunidade de julgamento. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Célio. Então, a exibição da prova de vídeo. Muito
Legal. Então, também aqui o pedido da oitiva do representante da EPD, o senhor Elton. Excelência, Sim, doutor. desculpa interrompê-lo, mas posso pedir para reproduzir mais uma vez aquele momento do contato, por gentileza? Sim, doutor, sem problemas. Excelências, com licença. Ana, se tu conseguir deixar ele em uma câmera mais lenta ainda para a gente, facilita. Eu lhe agradeço. Obrigada. Ok. Foi possível visualizar agora? Todos satisfeitos? Satisfeito, Excelência, obrigado. A gente vai também dar a oportunidade do representante do IDPD, o senhor Elton, né, que solicitou. Boa noite, Elton, tudo bem? Boa noite a todos os presentes aí. Então, eu queria só confirmar o seu nome completo e a função da EPD, só para ficar registrado. Elton Cassiano Soto, função de diretor. Tá, ok. E sobre esse fato ali, que a gente até exibiu, inclusive o vídeo, o que você gostaria de O vídeo foi uma solicitação minha que apresentasse, né? Até porque quando a gente lê a súmula, relatar ali que o atleta desferiu um tapa na face do outro atleta, dá a entender que é um lance muito forte, né? E se fazia jus ao cartão vermelho. E que o atleta ficou ao solo. Esse movimento ali, ele é um atleta baixo, de baixa estatura, estreante, não? É a primeira vez que está jogando. E ele vai fazer o movimento assim, natural de jogo, de buscar o apoio, de fazer o contato, e em nenhum momento ele atinge a face do jogador. Na continuidade do lance, se vocês acompanharam um pouco depois do lance, o atleta até que assim, foi atingido, ele sai andando e ele é orientado por um outro atleta da equipe a cair ao solo, né? Ficou assim, todo mundo sem entender. Mas e eu gostaria que os senhores também levassem em consideração o fato de ser um atleta sem antecedentes, né? Primeira expulsão da carreira dele. Não é um atleta violento. Ok, então, muito obrigado, Elton. Importante aqui o teu relato também, o interesse, né, da EPD. A gente vai dar continuidade aqui. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra ao Dr. Victor pela Procuradoria. Boa noite, excelências, boa noite à nobre defensora, senhor Elton, a todos. A denúncia foi oferecida com fundamento na súmula e no relatório, né, e narrava a ocorrência de uma agressão pelo atleta Lucas, tipificada ali no 254A. Todavia, depois da análise da prova audiovisual, a doutora Ana me encaminhou aqui também, dei mais uma olhada. Eu concordo com o senhor Elton de que não foi de fato uma agressão, e sim um movimento de jogo. Ao que me parece, não configura o ato de agressão exigido pelo 254A. Razão pelo qual essa procuradoria requer a improcedência da denúncia com a consequente absolvição do atleta. Ok, obrigado, doutor Victor. Agora passa a palavra à defesa, doutora Pâmela. Boa noite, excelência. Boa noite a todos. A defesa vai concordar com a procuradoria, né? Era justamente esse fato. Também pedi para que passasse o vídeo de uma forma mais lenta, porque assisti várias vezes. Fiz, inclusive, um print da tela ali, porque realmente não houve essa agressão. Foi uma jogada tática. Então, a defesa requer absolvição juntamente com a procuradoria. Obrigada. Obrigado, doutora Pâmela. Doutor Célio, pediu que é mais fácil. Ficou mais fácil, mas eu confesso que eu também estava inclinado em votar pela absolvição, porque eu entendo que, de fato, foi lance de jogo.
Então, louvo a Procuradoria pela iniciativa e eu entendo, sim, presidente, pela absolvição do denunciado. Também acompanho, então, os autos 281/2026, Campeonato Paranaense Série Bronze masculino, o atleta denunciado Lucas Marcelo Zandoná fica absolvido da infração artigo 254A do CBJD por unanimidade de votos. Esse é o resultado que propõe. Na sequência, então, 282/2026, também é de relatoria do Dr. Célio. No 282 não há pedido de exibição de provas, então o Dr. Célio tem a palavra para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Dos 282, Campeonato Paranaense Base Sub-17 masculino, partida entre Embaú, Aquários Futsal e Biporã Multibel Futsal. Partida realizada em 14/7, na cidade de Embaú. A Procuradoria oferece denúncia em face do atleta Petrus Cauã Machado Meireles. Expulso de forma direta aos 16 minutos e 39 segundos, em razão de que o mesmo, entre aspas, desferiu um soco de cima para baixo nas costas do atleta da equipe Ibiporã Multibel Futsal, configurando uma agressão e marcando um PLD. A conduta do denunciado, desferindo soco nas costas, configura aqui penalidade prevista, 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, diz a douta Procuradoria, e nesses termos requer a condenação do denunciado. Assina a denúncia do Dr. Gustavo Tomazinho Comar, denúncia ofertada em 16/7/2026, que atesta a sua tempestividade. Com relação da folha de antecedentes, também não encontro nada aqui que possa ser considerado por essa comissão no julgamento desta data. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Célio. Eu não havendo aqui provas a serem produzidas, eu já passo a palavra ao doutor Vitor pela Procuradoria. Excelências, trata-se de um caso bastante objetivo, também simples, né? A Procuradoria ofereceu denúncia em face do atleta Petrus Cauã Machado Meireles pela prática da infração em tese do artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, em razão da agressão praticada. Conforme registrado na súmula e no relatório, né, quase ali aos 17 minutos do primeiro tempo, o denunciado deu um soco, né, de cima para baixo nas costas de um atleta adversário, né, de maneira que foi expulso de maneira direta. Não teve nenhuma prova produzida, então temos que levar em consideração a presunção de veracidade do relatório e da súmula, e de fato essa conduta extrapola os limites da disputa de jogo, da disputa esportiva, se amoldando ao tipo do 254A do CBJD. Né? Por fim, o denunciado não tem antecedentes, circunstância que pode ser considerada por dosimetria, porém, quanto ao tipo do 254, a Procuradoria entende estar configurado. Diante disso, requer a procedência da denúncia com a condenação do denunciado. É o que se requer. Muito obrigado, excelências. Obrigado, doutor Victor. Então, eu passo a palavra à defesa. Obrigada, excelência. Boa noite a todos mais uma vez. Então, a defesa não tem intenção de afastar a credibilidade, né, da arbitragem, apenas demonstrar que talvez os fatos não se enquadram no 254. É um atleta que não possui histórico, né, a própria súmula relata que ele deixou a quadra sem causar tumulto, seguiu normalmente a partida, o adversário não precisou de atendimento médico, né, se trata de um atleta de 17 anos, a gente sempre comenta no julgamento sobre a questão quando eles têm uma idade um pouco mais avançada, mas mesmo assim eu prezo, digo que eles estão em fase de formação, né,
O esporte traz isso, as categorias de base trazem isso para nós. Como ele não tem antecedentes, a defesa requer absorção, né, que não se caracteriza no 254, subsidiariamente, caso não entendo, que seja desclassificado para o 254, excelência. Ok, obrigado, Pamela. Então, passo a palavra agora ao doutor Célio para que profira o voto. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso aqui, diferente do anterior, nós não temos áudio, né, ou prova suficiente que afaste a presunção aqui da súmula de jogo. E eu entendo que de fato, aqui é o caso, sim, de acolher o pedido da Procuradoria e apenar o denunciado aqui nos termos do 254A. E aqui eu entendo pela aplicação da pena mínima, né? E aqui vai de 4 a 12, então seria a pena mínima, mas com a aplicação do 182, reduzindo a condenação em concreto em 2 partidas, senhor presidente. Obrigado, doutor Célio. Doutor Daniel? Acompanho o relator. Também acompanho o relator, né? De fato, aqui, sem a prova de vídeo, fica impossível de minimizar a expressão que consta na súmula, né? Configurando uma agressão. Então, nesse caso, não vejo outra possibilidade a não ser a condenação dos termos da denúncia. Então, os 2026, Campeonato Paranaense Base, sub-17 masculino, o atleta denunciado Petros Cauã Machado Meireles fica condenado a 2 partidas de suspensão, já com aplicação do artigo 82, por infração ao artigo 254A do CBJB, por unanimidade de votos. Esse é o resultado da proposta. Então, dando continuidade à pauta, acredito que a doutora Pamela encerrou, né, doutora? Tem mais uma aí? Tem mais um, excelência. Ela está. Permanecer mais um pouquinho. Então, e também o doutor Rafael Gale, né? Também. Começar pelo 280, então? Então, aos 280 2026, que é de relatoria do doutor Daniel, aqui a defesa tanto pelo terceiro denunciado, né? O doutor Rafael, que é do segundo, quarto e sexto denunciados. A produção de prova do vídeo, só de imagem. Por parte do TRR Clevelândia, há a oitiva de uma representante da IPD e dos 3 denunciados. Representante de IPD. Imagens também, Ana, fotos, vídeo? Isso, eu mandei 2 prints ali que, na verdade, é para corroborar o depoimento da representante da equipe em relação ao atraso lá. Tá, ok. Então, doutor Daniel, deferindo as provas, tem a palavra para o relatório. Deferido as provas, senhor presidente, trata-se de Campeonato Paranaense, categoria de base sub-18, jogo BM 740, Associação TRR Futsal Clevelândia, Santa Futsal, datado de 10/6/2026, no ginásio dos esportes de Santa Isabel do Oeste. O grupo campeão é oferecido para esse fácil, do senhor Thiago Eduardo dos Santos, atleta da Associação TRR Futsal, expulso de forma direta, 39 minutos e 17 segundos, conforme relato em suma. 39 minutos de jogo, o seu atleta Matheus Eduardo, após uma disputa de bola, desferiu um soco nas costas do atleta Gabriel Padilha. Agressão cometida o soco pela própria narrativa da súmula após a disputa de bola infringir o artigo 254A. Segundo atleta, denunciado é o Davidson Chus da Silva Charnowski, atleta da equipe TRR Futsal, expulso de forma direta também, 39 17 segundos, conforme relato. Em suma, expulsei de forma direta o atleta
Keirson Vinícius da Silva, a Associação TRR Futsal Clevelândia, tentou desferir um soco no atleta número 10, Juan, da equipe Santa Futsal, o mesmo revidou com um soco para cima, iniciou uma confusão, onde os atletas Augusto Kuttler, da Associação TRR Futsal, o atleta número 11, Everton Manuel, também da equipe Santa Futsal, trocaram um soco entre eles. Após isso, a comissão técnica da equipe TRR Futsal optou em não realizar o restante da partida, faltando apenas 40 segundos, concordada pela comissão técnica da equipe Santa Futsal. Outro soco. Pela própria narrativa da súmula, após a disputa da bola, a inflação prevista no artigo 2 atuais do CBJD. Era a sua condenação. Considerando a tentativa, aplica-se o caso do artigo 7, observado para o primeiro e segundo do CBJD. Fato 2. Conforme consta em súmula, a conduta do iniciado número 2 motivou o início da confusão entre os atletas e as equipes, caracterizando a inflação do artigo 257, parágrafo 1º, conclui o que requer a condenação. Importante ressaltar que a situação trouxe sério prejuízo com o último encerramento desse fato da partida, em 43 segundos, fato que é importante, fato importante, agravante ao apelamento. Terceiro denunciado, Juan Rodrigues da Silva, também expulso de forma direta aos 39 minutos e 17 segundos, conforme relatado em súmula, expulsou o atleta Keirson, da Associação TRR Futsal, tentou desferir um soco no atleta Juan da Silva, da equipe Santa Futsal, o mesmo revidou com soco, iniciando a confusão. Isso após trocar um soco entre eles. Após isso, a comissão técnica da Associação TRR Futsal optou pela não realização do restante da partida, também concordado pela Santa Futsal. A agressão cometida, os socos, pela própria narrativa da súmula, após a disputa de bola, infringiu o artigo 254A, inciso 1º do CBJD. Fato 2, conforme a súmula, a conduta do denunciado motivou confusão e tumulto, caracterizando a infração do artigo 257, que é importante ressaltar. O fato 4, o senhor Augusto Pugler, da equipe TRR Futsal Clevelândia, também aos 39 minutos e 17 segundos, pelo fato narrado na súmula, diante do tumulto do Keirson, do TRR Futsal, do Juan, da Santa Futsal, atleta do futebol da Associação TRR Futsal, e o atleta número 11, Santa Futsal, colocaram socos entre eles, motivando assim o término da partida antecipadamente em 43 segundos. A agressão cometida troca de socos pela própria narrativa da súmula após a disputa de bola em relação a eles partindo mais pacotes do CBJD, conforme também a foto do estado, isso motivou confusão entre os atletas, ambas as equipes, caracterizando a infração do artigo 257, parágrafo 1º do CBJD. Importante ressaltar que a situação com os prejuízos em 43 segundos do fim da partida. Fato 5. Everton Manuel Jachins, atleta também da equipe Santa Futsal, expulso de forma direta, aos 39 minutos, conforme relatado em súmula. O atleta número 11, Everton, Santa Futsal trocou soco com o atleta número 21, Augusto Kuttler, da equipe TRR Futsal, também sendo denunciado por troca de socos no artigo 254A, inciso 1º, e também no 257, parágrafo 2º, parágrafo 1º do CBJD, por confusão, tumulto. Tendo também causado prejuízo, fez com que a partida se encerrasse 43 segundos antes da final. A Associação TRR Futsal se denunciada, Clevelândia, a entidade de prática esportiva, tendo visto exposto no relatório da arbitragem, fato que a partida teve às 19 horas e 20 minutos, motivo que a equipe da Associação TRR Futsal ter chegado às 18h45 ao ginásio, a mesma solicitou a equipe da arbitragem ao tempo para colocar o uniforme e realizar o tempo mínimo de aquecimento dos atletas. A partida estava prevista para as 19 horas, quando iniciou às 19h20. Considerando
Tratar-se de EPD mandante, não havendo justificativa plausível apresentada à equipe de arbitragem no momento futuro, provada e ainda considerando o desrespeito à tua organização participante da partida, resta configurada a infração do artigo 216 do CBJB, dar caso ao prazo da realização do partido. Fato 2. Não há espaço, relatório do programa traz que não há espaço em cadeiras para as pessoas sentadas no banco de reserva? Não. Condição de espaço de quadro descumpre as exigências básicas, né, sendo assim, também infringiu o artigo 93º do CBJB, pleiteando a do procurador o recebimento da presente denúncia, instalação do processo desportivo que seja julgada procedente à pretensão do punitivo. E assina a do procurador, a doutora Thelma Hartkopf, tratado de 7 de julho de 2026, recebido também em (7 de julho), portanto, tempestiva. Vamos à ficha de registro dos atletas. O atleta Matheus Eduardo dos Santos, da TRR Futsal Clevelândia, ele detém uma punição datada de 4/2/26, o artigo 250, parágrafo 1º e inciso 2º, com a pena de uma partida de suspensão, e o artigo 243F, afastamento da pena multa, do artigo 170 do CBJB. O fato de ter sido base. Os demais atletas, Keirson, Juan, Augusto, Everton, não detêm nenhum registro, nenhum registro da folha de antecedentes. A Associação TRR Futsal Clevelândia detém, já mês 7/25 não entra, né? Deixa eu ver, o jogo foi 10/6. 7/7/1. 10/6. Ainda estava dentro. Ainda está dentro. Tem uma assinatura de 9/7/25 da segunda comissão, contendo a multa de R$400, com interdição da praça desportiva até melhorias necessárias, conforme o artigo 211 do CBJB. Esse é o relatório, senhor presidente. Bem, obrigado, doutor Daniel. Então, seguindo a ordem do CBJB, então a gente primeiro passa a exibição das imagens ali. Aí, doutor Rafael, se quiser contextualizar só as imagens ali para facilitar o entendimento, todos fiquem à vontade. Claro. Ó, Giba é o representante da equipe mandante. Ali a Laudemir avisando o Giba que pedindo a localização para ele, né? Então ele envia a localização para ela. Pode baixar um pouquinho. Ó, e ela avisa ali, ó, chegamos agora. Era 18h39. Né? Aí depois já é depois do jogo, a ligação 21h52. Tá? E esse é o Wilson da federação também, a Laudemira explicando para o Wilson que estava na estrada com muita chuva e muito trânsito. A Laudemira é representante da EPD denunciada, né, pelo atraso. Tá? E só observem ali que ela pede: vamos usar os 15 minutos de tolerância do edital. Eu acho que ela quis dizer de estatuto, né? Mas é só isso mesmo. Ela avisando que vai atrasar e pedindo esses 15 minutos de tolerância para que desse tempo da sua equipe se arrumar. Ok. Então, a gente pode ouvir a representante primeiro, doutor Rafael? Pode ser, claro, sem problema nenhum. Laudemíria. Boa noite, Laudemíria, tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Pode confirmar o seu nome completo e a função do EPD, só para ficar registrado? Laudemíria Antunes Pereira. E a sua função? Vice-presidente. Ok, eu vou passar a palavra para o doutor Rafael, ele vai fazer algumas perguntas inicialmente para a senhora. Ok.
Boa noite, Laudemira, tudo bem? Laudemira, me diga uma coisa, essa questão do atraso ali, você pode nos explicar? A gente já viu as mensagens aqui que você trocou com o Giba e com o representante da federação, mas se você puder nos explicar o que aconteceu, por que ocorreu esse atraso? Primeiro, nós saímos dentro de um prazo estabilizado para nós chegar 1 hora de antecedência em Santa Isabel. Pegamos muito trânsito e um dia de muita chuva. Então, isso acaba atrasando um pouco a viagem, porque o tempo não estava bom e nós tivemos que ir um pouco mais devagar pelo caminho, por causa dos atletas, né? Nós podemos colocar a segurança dos atletas correndo nas estradas. Então, a gente já saiu antecipadamente e sabíamos que o tempo estava ruim, mesmo assim a gente foi para estar dentro do prazo. Chegando em Santa Isabel, eu pedi a localização para o Giba, ele me enviou. Nós rodamos cerca de 20 minutos em Santa Isabel até localizar o ginásio. Eu pedi novamente para o Giba, eu falei, não estamos localizando o ginásio, nós ficamos dando volta em Santa Isabel dentro das quadras lá. Daí ele me encaminhou novamente. Aí quando eu vi que ali o tempo já estava, eu conversei com o Wilson e pedi para o Wilson da federação, disse, podemos usar os 15 minutos de tolerância lá do regulamento? O senhor pode avisar os árbitros lá que nós estamos na estrada, estamos chegando, estamos com problema? Ele falou que sim. Nós chegamos ali, tem no print ali, às 18h39 em Santa Isabel, às 18h50 nós estávamos no ginásio, pode localizar no print. Usando os 15 minutos de tolerância ali, e 7h15 nós estaríamos já jogando, estávamos dentro do regulamento dos 15 minutos lá do regulamento que poderia ser feito. Laudemira, que horas que a equipe entrou uniformizada na quadra e estava disposta a iniciar o jogo? Você lembra mais ou menos o horário? Não lembro, eu lembro que nós estávamos no ginásio às 18h55, lembro que os meninos entraram direto para o vestiário, eu tenho tudo organizadinho, eles já se vestiram e desceram para a quadra. Tá, perfeito. Em relação ao atraso, é isso. E em relação ao tumulto que aconteceu ali no final da partida, você chegou a ver o tumulto, chegou a visualizar ou não? Sim, eu sempre acompanho nossos atletas em todas as viagens, eu estou presente. Eu estava do lado de fora, na arquibancada, e eles entraram em um tumulto generalizado. Então, tinha tumulto, vários atletas das duas equipes estavam. Notando que, no momento, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, quando nós vimos que a partida não estava boa, eu conversei com a arbitragem, eu pedi para que fosse punido tanto os nossos atletas quanto os atletas da Santos Futsal por alguns confrontos que estava havendo dentro da quadra. Eu conversei com a arbitragem e falei, não deixa prosseguir dessa forma. Isso antes do tumulto? Antes do tumulto, no intervalo do primeiro tempo. Eu entrei na quadra, conversei com a arbitragem, falei que o jogo não estava seguindo da forma que era para seguir. As duas equipes estavam, algumas coisas ocorreram dentro da quadra e que eu não estava gostando, visualizando de fora. E conversei com os árbitros e demos prosseguimento na partida. Quando se iniciou o tumulto, eram as duas equipes, dos dois lados, tanto os nossos quanto os deles, ali eu vi a hora que se iniciou o tumulto, e os técnicos foram atender os meninos, os nossos meninos ali tentaram tirar os nossos também ali, para não entrar em confusão, foram retirando aos poucos, e eu fiquei no portão da quadra, para que a torcida não adentrasse a quadra. Então, eu vi tudo de fora, os nossos foram se acalmando, os técnicos conversaram entre si, e a gente tirou nossos meninos. Nós estávamos na terra vizinha, né? A gente sabe que tem torcida, tem atletas da equipe adversária, então não é orientação de entrar em tumulto, ainda mais em outra cidade. Não, perfeito. Você lembra mais ou menos quanto tempo durou esse tumulto ali, do início à hora que os técnicos decidem em conjunto por encerrar a partida? Foi rápido. Quando deu o primeiro confronto entre os dois atletas, as duas equipes se levantaram do banco e houve uma atleta, arbitragem, os técnicos, eles foram para os meninos e já foram separando. Então, não durou muito tempo. Foi uma questão, assim, rápida. Perfeito. E você ali, a hora que aconteceu, você viu que foi algo assim mais pontual, acabou
Você sabe se o volume de pessoas que estavam lá, a maioria estava para retirar os atletas que estavam ali querendo confusão, ou a maioria estava querendo confusão? Não, eles se acalmaram. As duas equipes estavam dentro da quadra. Os 9 meninos que estavam no banco se levantaram para tirar os outros, para tirar os nossos meninos ali. No tanto que a Santa Isabel levantou a arquibancada inteira. Então, Perfeito. foram separar eles. Perfeito. Presidente, eu tô satisfeito em relação ao depoimento da depoente. Doutor Victor, alguma pergunta? Pela Procuradoria, sem perguntas, Excelência. Doutora Pamela havia perguntado primeiro para a doutora, tem alguma pergunta? Doutora Pamela, tem alguma pergunta? Não sei se... Acho que eu liguei meu microfone e não ligou, desculpe. Eu estou satisfeita, Excelência, sem perguntas. Então tá, a gente agradece, então, Ademília. Tá dispensado, tá bom? Então, doutor Rafael, dos denunciados, tem alguma ordem de preferência? Não sei se tem alguém que já... Não, podemos começar, de repente, com o Matheus, que é o fato que antecede esse exposto tumulto, né? E depois avançar com o Keirson e com o Juan. Não, Juan não, desculpa, o Juan do Santa Helena, o Augusto. O Matheus, ele está na sala? Será que está com outro nome? É para ele estar. A Ana falou que ele entrou, mas saiu da sala. Então, aqui aparece, deixa eu ver, os denunciados, o Augusto, o Vinícius... Não, Vinícius não. Podemos ouvir o Augusto, então, enquanto o Matheus não é. Tá, ok. Boa noite, Augusto. Nos ouve? Sim, escuto vocês. Ok. Augusto, você pode confirmar o seu nome completo? Augusto Buchler Machado. Ok. Então, Augusto, eu vou passar a palavra para o doutor Rafael, o seu advogado, ele vai fazer as perguntas iniciais. Tá dando... desculpa, presidente. Augusto, se você estiver próximo de alguém que também esteja aqui na sessão, peço para que se afaste um pouco, que, se possível, também ligue a sua câmera para a gente enxergar. Então, bem importante que você apareça. Tá, agora melhorou. Tudo bem, Augusto? Tudo bem. Augusto, de forma muito objetiva, se você puder nos explicar aqui qual foi a sua participação nesse suposto tumulto aí que aconteceu ao final da partida com a EPD do Santa. Do teu ponto de vista, qual foi a tua participação? Quanto tempo durou esse tumulto? Bom, tipo, na minha parte, eu vi que o time deles levantaram inteiro do banco lá, que tava eu e mais um amigo, né? Daí, tipo, eu me armei para me defender, mas acabei levando 2 chutes, não dei soco em nenhum deles. E o tempo que acabou, eu não vi. Não lembra quanto tempo durou? Não. Tá bom. Você lembra ali se dentro da quadra tinha mais gente tentando separar ou mais gente tentando inflamar a situação? Não, tinha mais gente tentando separar. Tá, perfeito. E essas pessoas obtiveram sucesso ali em separar com uma certa rapidez? Como foi? Sim, conseguiram. Perfeito. Presidente, eu estou satisfeito. Então, ok, obrigado, doutor Rafael. Doutora Pamela, alguma pergunta? Sem perguntas, Excelência. Doutor Victor? Sem perguntas, Excelência. Então, também não tem perguntas, então a gente agradece a tua participação, Augusto, e tá dispensado. Então, agora ali eu vejo pode ser o Vinícius Silva na sala, seria o Keirson Vinícius da Silva? Boa noite a todos, sim.
Vinícius, então só vou pedir para você só confirmar o seu nome completo, então. Pode repetir, por favor? Pode confirmar o seu nome completo, se você é atleta da TRR? Sou Vinícius da Silva Charnoski, sou sim. Ok, então eu vou passar a palavra para o doutor Rafael, seu advogado, e ele vai fazer os questionamentos iniciais aí para você. Tem a palavra, doutor. Boa noite, Keirson, tudo bem? Keirson, na súmula da partida, o árbitro descreve que você tentou desferir um soco no atleta número 10 da EPD adversária, e que essa teria sido a sua participação no tumulto. Você pode nos explicar aqui, do seu ponto de vista, o que aconteceu contigo nesse dia? Como foi a dinâmica dessa confusão que teve lá? Doutor, no início eu não vi a confusão que estava acontecendo porque eu estava de costa. Aí quando eu vi, que eu olhei para trás, eu vi que o banco inteiro do Santa estava, tipo, levantou para vir, aí que eu vi que o Matheus e acho que é o número 4, que se enroscaram. Mas e na minha parte, foi na hora que eu virei, o número 12 veio para cima de mim, e eu, num golpe de reação, acertei um chute nele. Foi o que o árbitro viu. Não foi com o 10, foi com o 12. Você chegou a trocar um chute com o rapaz ali, isso? Isso, não, tipo, eu tava de costa, aí quando eu virei, ele já tava vindo. Aí foi uma reação, né? Perfeito. Perfeito, presidente, eu estou satisfeito. Ok, doutora Pâmela, Vitor, você vai responder alguma pergunta? Sem perguntas, excelência. Ok, então a gente agradece a sua presença, Vinícius, e está dispensado, tá bom? Ok. Doutor Rafael, eu acho que o Matheus não ingressou nada. O Matheus, ele não ingressou. O microfone está só fechado. Aí. Desculpa. Parece que ele está com problemas com a internet lá, então eu vou dispensar a oitiva dele. Tá, ok. Então, aqui, pelo meu controle, ficou encerrada a produção de prova, então, né? Ficou nenhuma pendência, né? Sim. Então, primeiramente, passo a palavra, então, ao doutor Vitor, pela Procuradoria. Renovo meus cumprimentos aos senhores, senhor presidente, eminente relator, nobres auditores, doutora Pâmela, doutor Rafael. Um prazer novamente estar dividindo a sessão com Vossa Excelência. A Procuradoria ofereceu denúncia em face dos 5 atletas, bem como da entidade de prática desportiva TRR Futsal de Clevelândia, em razão dos fatos ocorridos na partida, no final já da partida, entre esta EPD e o Santa Futsal, né? Segundo consta da súmula e do relatório de arbitragem, inicialmente verifica-se que o atleta Matheus Eduardo desferiu um soco nas costas de um adversário após a disputa, conduta que configura a infração prevista no 254A, inciso 1 do CBJD. Na sequência, vou fazendo por tópicos, o atleta Keirson Vinícius tentou desferir o soco contra um atleta Juan, né? E este, por sua vez, revidou com socos, dando início a uma confusão generalizada, da qual participaram também os atletas Augusto Puckler, Everton Manuel e Everton Manuel, mais esses, que trocaram socos entre si, né? Tais condutas, indubitavelmente, caracterizam a agressão, tanto a agressão quanto a participação em tumulto, nos termos do 254A e do 257 do CBJD. Né? A gravidade desses fatos é reforçada pelo encerramento antecipado da partida, faltando ali apenas 43 segundos para o término, em razão da decisão da equipe mandante, né, de não prosseguir o jogo após o tumulto. Quanto à entidade da Associação TRR Futsal Clevelândia, também merece o acolhimento da denúncia, né, pois restou consignado o atraso ali de 20 minutos, por responsabilidade da equipe mandante, incidindo no artigo 206 do CBJD. Além disso, o relatório aponta que no ginásio não tinham espaço e assentos suficientes nos bancos de reserva, em desacordo com o regulamento da competição, caracterizando a infração a 191, inciso 3 do CBJD. Diante desse conjunto probatório, a Procuradoria requer a integral procedência da denúncia, com a condenação dos denunciados nos exatos termos da peça inicial. É o que requer. Muito obrigado, excelências.
Ok, obrigado, doutor Victor. Primeiramente, eu vou passar a falar com a doutora Pâmela, que é só um denunciado, então, para ficar mais simplificado, eu vou utilizar para ela primeiro. Obrigada também. Uma vez, boa noite a todos, né? Esse é meu último, agora é o último. Excelências, em relação, então, ao atleta Juan, a própria súmula descreve, né, que ele reagiu a uma agressão. Então, ele revidou, o outro atleta veio para cima dele para dar um soco e ele acabou, né, de resposta imediata, reagindo com essa agressão. Mas não se trata de um atleta que deu início a essa confusão. Não foi um atleta que começou, né? Muito pelo contrário. Ele estava ali no meio, muito provavelmente na tentativa também de terminar com a confusão e acabou sendo atingido. Né? O próprio documento demonstra que ele foi provocado anteriormente e teve essa reação. Né? Embora a defesa não tenha intenção de justificar, né, o injustificável nessas situações, mas foi uma resposta imediata à situação sofrida naquele momento. Também quero destacar que o atleta não possui antecedentes, então, né, sendo da categoria de base, ele tem a ficha limpa, não tem antecedentes, e assim requer, então, por essa circunstância, que seja mitigada a pena. Quanto à aplicação do 257, que fala do tumulto, então ele não foi o que deu o início e nem que finalizou a partida, né? Não foi em decorrência dele, foi um tumulto generalizado. Não foi uma ação posterior, não foi ele que terminou um fato e ele começou outro. Então, dessa forma, requer a aplicação da pena mínima, a incidência do 182, né, para a redução da penalidade, e que seja considerada a primariedade do menor. Obrigada. Ok, obrigado, doutora Pâmela. Então, agora sim, passo a palavra ao doutor Rafael Galli. Perfeitamente. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os senhores auditores desta segunda comissão disciplinar do TJD Paraná Futebol de Salão, cumprimentar o ilustríssimo representante da Procuradoria, doutor Vitor Eduardo, cumprimentar também a Ana, sempre muito prestativa, a doutora Pâmela, que hoje defende um dos denunciados aqui na qualidade de dativa, e todos aqueles que eventualmente nos acompanham. Então, doutor Vitor, em relação ao processo de ontem, olha essa denúncia, com a individualização dos fatos. Então, aqui, doutor Vitor, até é engraçado, até bom pegar dois processos seguidos, assim, com fatos, entre aspas, parecidos, que daí a gente não fica parecendo que está tentando criar tese em cima de coisa que não existe, né? Mas vamos lá. Presidente, esse caso, veja, qual é muito objetivo aqui? Vou iniciar pela defesa do TRR Futsal, para inverter um pouquinho a ordem da denúncia aqui, porque é o mais simples, né? Então, há a confissão por parte, inclusive, da representante da EPD em relação ao atraso, mas há uma confissão justificada de que esse atraso ocorreu em decorrência do mau tempo, do trânsito, e que, mais importante de tudo, a EPD estava pronta para iniciar o jogo antes dos 15 minutos de tolerância. Então, em razão desse depoimento, dos prints que foram juntados, a defesa requer, então, que seja afastada essa presunção relativa de veracidade da súmula no que tange ao tema do atraso no início da partida, em relação à responsabilidade e ao pedido, à motivação do pedido, né, para que a partida iniciasse mais tarde. Então, ali ficou claro que o pedido decorreu em razão do atraso da EPD, mas justificado, e que, além de justificado, a EPD estava lá no ginásio devidamente... Voltou aqui? Voltou. Que a EPD estava no ginásio antes desses 15 minutos de tolerância, que o árbitro poderia ter iniciado a partida antes aí do encerramento desses 15 minutos de tolerância, e por isso o que se requer em relação à EPD é a sua absolvição. Não sendo esse o entendimento de Vossas Senhorias, o que se requer é a aplicação do entendimento também já consolidado por esse tribunal, no sentido da aplicação de R$100 por minuto de atraso, contando apenas aqueles minutos que ultrapassam o 15º de tolerância, e que após a aplicação dessa pena por minuto seja aplicado o artigo 182, as benesses do artigo 182, para que essa pena seja aplicada pela metade, por se tratar de campeonato sub-18 e atletas não profissionais.
Já em relação aos atletas denunciados, presidente, o que se requer no primeiro momento é a aplicação do princípio da consunção, porque, veja, o tumulto ocorre em decorrência ali, né, de uma troca de gentilezas entre atletas de ambas as EPDs que participaram do jogo. Mas na aplicação da consunção é necessário individualizar as condutas, né, para que cada atleta responda pelos atos que cometeu. Em relação ao senhor Matheus Eduardo dos Santos, a súmula nos traz que ele desceria um soco nas costas do atleta antes do tumulto. Então, durante uma disputa de bola ali, até foi isso, pelo que eu percebi, que deu origem a essa discussão ali, esse bate-boca que aconteceu durante a partida. Então, e a disputa de bola, até uma pena que o Matheus não tenha conseguido se conectar aqui, mas como depoente, o depoimento dele não teria qualidade de prova testemunhal, mas a gente consegue imaginar ali, né? Era a final da partida, ele estava com a bola, o atleta adversário estava o marcando, acabou ali puxando ele, e ele, para se desvencilhar desse atleta, ele empurrou com a mão, né, esse atleta, e isso foi interpretado pelo árbitro como um soco nas costas. Então, essa foi a dinâmica da jogada, né? Não foi ali, de forma alguma, uma agressão. O próprio relatório do árbitro é muito genérico, muito vago. Desferiu um soco nas costas do atleta em uma disputa de bola. Assim, a configuração do artigo 254 CBJD precede a necessidade de dolo, da intenção de agredir, né? Se não há intenção de agredir, aí nós desclassificamos para o artigo 254, dependendo da jogada, e para o artigo 250. E, ao entender da defesa, o que melhor se encaixa aqui em relação ao senhor Matheus seria, sim, o ilícito previsto lá no artigo 250 do CBJD, em razão da dinâmica da jogada. Então, por esse motivo, que se requer em relação ao Matheus é a desclassificação da denúncia para o artigo 250 do CBJD, né? Uma vez que não se trata de uma agressão, mas sim talvez ali de uma jogada um pouco mais brusca que acabou resultando na sua expulsão. E veja, ele não vem denunciado, né, pelo artigo 257, então a Procuradoria titular da ação não requer o apenamento do atleta pelo artigo 257, motivo pelo qual, por questão de celeridade, nem adentrarei a esse tópico em relação ao atleta Matheus. Em relação ao Keirson, veja, o Keirson vem denunciado por tentar desferir um soco. Veja, não tem imagens desse jogo, a única imagem que chegou até essa defesa foi uma imagem distante da arquibancada, travada, sem possibilidade de identificar o que eram os movimentos, o que tinha acontecido, que ia trazer mais confusão do que esclarecimento, até por isso nós não juntamos. Mas a leitura do relatório diz que houve uma tentativa de desferir um soco. Veja, durante uma discussão em que os atletas estão com os nervos à flor da pele, há elevação de tom por parte de atletas de ambas as equipes, e uma tentativa de desferir um soco é, por si só, um ato que levanta uma suspeita. Porque se havia um tumulto, esses atletas estavam próximos um do outro, principalmente porque o árbitro descreve, inclusive, quem era o atleta que estava ali na frente dele, que ele tentou agredir, né? E quando há a intenção de agredir, a proximidade você só não consegue em razão de fato alheio à sua vontade. E aqui a súmula não descreve qual foi, se houve, o que aconteceu, qual foi o fato alheio à vontade do atleta que o impediu de agredir o atleta adversário. Então, o que se requer aqui é que seja afastada a presunção de veracidade pela simples leitura da súmula, que levanta dúvidas quanto à ocorrência. Então, ali havia, sim, um embate, uma discussão, né, mais acalorada entre os atletas de ambas as equipes, né, que não se chega a poder ser considerado um tumulto, rixa ou conflito previsto no artigo 257 do CBJD, né? A própria redação do relatório da partida não esclarece muito isso. Nós poderíamos presumir isso em razão do encerramento da partida, mas veja, o depoimento da representante da FPD já deixa claro que o jogo estava difícil desde o início, que haviam ali lances
que ultrapassávamos o índice de razoabilidade desde o início. Tanto é que ela foi até o árbitro no intervalo pedir para que ele fosse mais firme, tivesse uma postura mais firme em relação aos lances polêmicos, né? E de embates. Então, após essa discussão que ocorreu, os técnicos, em conjunto com a arbitragem, por faltar apenas ali, salvo engano, 40 segundos para o término da partida, com um resultado relativamente já bem definido, optaram por encerrar a partida para não fazer com que aquela situação se tornasse, de fato, em um tumulto. Então, o que se requer em relação ao senhor Keirson, por não haver aqui a clara descrição de que o mesmo tentou, de fato, agredir alguém, por ter vindo aqui depois, prestado depoimento, esclarecendo que o que ele fez foi se defender, caminhar para trás, está tendo uma posição de guarda ali, mas que não chegou a participar de um tumulto, né? E muito menos tentar agredir alguém. O que houve ali por parte dele foi, quando alguém veio para cima dele, levantou a perna, acertou um chute no outro, salvo engano, e ali se encerrou qualquer continuidade, possibilidade de continuidade daquele evento. Então, o que se requer no primeiro momento é a absolvição do atleta, não sendo esse o entendimento de Vossas Senhorias, requer a desclassificação, né, da denúncia em relação a ambos os artigos para o artigo 258 do CBJD, lembrando sempre da aplicação do artigo 182 para uma eventual pena. Não já, por fim, encaminhando para o encerramento, em relação ao atleta Augusto Puschler, mais uma vez, a súmula nos traz aqui que ele teria trocado soco, né, com o atleta Everton Manuel Janchinski. Mas veja, o atleta, a troca de socos ou é agressão mútua, né, ou é rixa. Não se pode aqui, em relação a esse último atleta, o Augusto, aplicar o artigo 257 e o artigo 254, porque um ato, né, resulta no outro, né? Então, ou eles trocaram socos, a gente está falando do artigo 254 CBJD, ou eles participaram de uma rixa. Não se pode punir os atletas pela conduta meio para atingir o fim. Então, aqui, como não há nenhuma prova que afaste a presunção de veracidade daquilo que diz a súmula, bem como que a súmula diz que houve ali uma troca de socos, nós não temos imagem para afastar isso, nós não temos depoimentos de testemunhas que possam afastar, o que se requer é a aplicação do princípio da consunção, né, e que seja aí aplicada, então, a pena do artigo 254 CBJD, no seu patamar mínimo, por se tratar de atleta sem qualquer antecedente, e que, assim como todos os outros, seja aplicado o artigo 182 do CBJD para que qualquer eventual pena seja aplicada pela metade. Essa é a manifestação, presidente. Ok, obrigado, doutor Rafael. Só um ponto aqui, doutor, não sei se por serem vários denunciados aqui, várias infrações, o doutor não se manifestou sobre a segunda infração da IPD, do sexto denunciado. Não sei se foi a intenção do doutor ou foi por um lapso em relação ao tamanho da denúncia, ali, o número de infrações que vem pela questão de número de cadeiras e tal. Não sei se o doutor gostaria de se manifestar em relação a esse ponto também. É que a Associação TRR, que aqui eu estou defendendo, não era mandante, né? Eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo. Não tá dando para entender daqui. Doutora Pâmela, você está ouvindo daí? Não sei se o problema é meu aqui. Não. Oi, tudo bem?
Bateria não é, né? Vamos ver agora. Melhorou? Ouve. Agora sim. Agora eu tô ouvindo. Doutor, a Associação TRR é a mandante. Não, peraí, então eu tô. Não, o jogo foi realizado na cidade de Santa Isabel, por isso a Nós éramos visitantes. expectativa, visitante. Vamos. É por isso que eu não estava entendendo. Eu fiquei na dúvida do que aconteceu. Por que a TRR teria se atrasado se era mandante? Mas é que realmente se vê aqui na página 10, ali na ficha, tá a TRR em primeiro, como ela como mandante. Só que, vamos ver, quando está no ginásio, está Santa Isabel. Então, Santa Isabel. é um erro, na verdade, inclusive, que provavelmente foi motivado pelo inclusive árbitro, né? os prints ali demonstram que ela pede a localização do ginásio para o representante da EPT de Santa Isabel, ela avisa o representante da federação que está chegando no ginásio. Eu realmente acho que eu não me manifestei em relação a isso porque eu nem tinha visto essa situação, porque acho que eu bati o olho, vi que era questão de mandante, como eu sabia que não era mandante, eu nem adentrei. Mas em todo caso, presidente, para não haver prejuízo para a equipe aqui, se o senhor me permitir, em 2 minutos eu mato esse também, pode ser? Não, doutor, eu acho que... Ou nem precisa? Eu acho que nem precisa, porque assim, Perfeito. eu acho que ficou bem claro que houve um erro da Procuradoria motivado por um erro do árbitro. O relatório Da súmula, partida, né? Isso. já na súmula, no relatório, traz o TRR como mandante. Mas, quando você olha ali o ginásio, aí fala que é o ginásio de Santa Isabel. Então, foi só um erro ali na ordem das EPDs, né, que aí deu a entender, eu acredito que a Procuradoria também, que a TRR seria mandante. Perfeito, então. Perfeito, presidente. Esse ponto aqui, né, ficou tranquilo, então. Então, essa é a minha manifestação. Tá bom. Então, doutor Daniel, tem a palavra, então, para o voto. Tá certo. Vamos lá. Eu também entendo, já para falar as situações que tem um ato contínuo ali do 254A, parágrafo 1º, e 257, parágrafo 1º, inciso 1º, parágrafo 1º, eu entendo que é um ato contínuo. É uma conduta, não é duas, tá? Mas vamos por partes. Vamos no Matheus primeiro. Eu entendo em desclassificar a conduta do Matheus por 254, parágrafo 1º, inciso 2º, que é atuação temerária e imprudente na disputa da jogada, ainda que sem intenção de causar dano ao adversário, né, e condená-lo em uma partida. Então, Keirson, que foi porque assim, eu separei as condutas, vamos assim dizer, a descrição da súmula em quem estava em campo e quem estava fora de campo. Né? Porque, a princípio, o Matheus estava em campo, mas o Keirson e o restante da turma estava fora de campo. Né? Quanto ao Keirson, que ele tentou desferir um soco, né, no adversário, né, eu entendo em manter no 254A, né? No entanto, na modalidade tentada, e condená-lo a um mínimo, que é 4 partidas, com as benesses de 182 em 2 partidas. Aí, só para, no caso da tentativa, aí ela já cai para 2, e aí fica uma partida. Tentativa, ok. Tentativas. E absolvê-lo da 257, né? Aí, absorção ou absorção? Eu entendo que o 254A é mais grave que o 257, né? Então é uma absorção, né?
O Juan revidou os socos, né, da confusão. Então, houve a briga do mesmo. Dessa forma, eu entendo em condená-lo em 4 partidas, com uma Benedito 8-2 em 2 partidas. E absorção também, do 257. O atleta Augusto também, né, entrou em vias de fato aí com o Everton, também, mesma questão, 4 partidas, 1-8-2, 2 partidas. O Everton também, né, trocaram o soco entre eles, 4 partidas, 1-8-2, 2 partidas. Também absorção. Quanto a Clevelândia, o artigo 206, que é o atraso, né? Dar causa atraso. Eu sou solidário à tentativa, né, de chegar no horário, um acordo. Eu acho que, assim, se houve um acordo entre as partes e não prejudicou nenhum outro clube ou outra entidade que queria disputar no ginásio, não vejo motivo de ser penalizado o clube, né? Até porque a gente sempre fala aqui da segurança dos atletas. Nós temos visto ultimamente que a imprudência no volante ou a tentativa de chegar rápido a todo custo, né, no horário a todo custo, às vezes causa prejuízos em algumas famílias, né? A gente viu algumas ocasiões aqui de acidentes com atletas e tudo mais. Sendo assim, dado ao motivo, né, eu sou solidário, no entanto, eu vou condenar a EPD nos minutos faltantes para os 15, né? Uma vez que estava na quadra, mas foi extrapolado o tempo em 20 minutos, isso? 5. 20 minutos e, dado a tolerância, 5 minutos. Então, sendo assim, eu condeno em R$500 por cada R$100 a cada minuto, e com os benesses do 182 em R$250. Quanto ao 191, eu vou absolver a EPD, porque eu entendo que a EPD não é a que foi, né, conversada entre as partes. A EPD não é a mandante. Então, ela não tem essa responsabilidade. Tá bom? Esse é o meu voto, presidente. Tá ok? O doutor Pérez acompanhou? Tem divergência? Não, eu vou voltar com o relator. Eu também entendo da mesma forma, em relação ali à questão da absorção. De fato, a denúncia ela não traz uma outra circunstância que, ao meu ver, justificaria o 257. Né? Então, se, por exemplo, a denúncia ali tivesse identificado, o Augusto deu um soco, né, no Juan, e aí continuou a confusão e ainda se envolveu no outro tumulto, no empurra-empurra, e talvez, né, seria viável, mas agora, no mesmo contexto ali, aplicar 2 artigos, acredito que seria aí um bis in idem, caso de absorção mesmo. Então, em relação aos autos 280/2026, o primeiro denunciado, Matheus Eduardo dos Santos, que vem denunciado pelo 254A, fica desclassificado por 254 com a pena de 1 partida de suspensão. O segundo denunciado, Keirson Vinícius da Silva, que vem denunciado pelo 254A na forma tentada, fica condenado a 1 partida de suspensão, então, a aplicação do artigo 182. A segunda infração do segundo denunciado fica absorvida pela primeira. O terceiro denunciado, o Juan Rodrigues da Silva, fica condenado à pena mínima de 4 partidas, reduzindo, né, para 2 partidas em concreto, com a aplicação do artigo 182 em relação ao 254A. A segunda infração, do 257, fica absorvida pela primeira. O quarto denunciado, Augusto Cooper Machado, atleta da TRR,
também é condenado na primeira infração ao 254A, que aplicando a pena mínima e depois o artigo 182 fica em 2 partidas em concreto. A segunda infração ao 257, absorvida pela primeira. O quinto denunciado, Everton Manuel Yachinski de Lis, atleta de Santa Futsal, também fica condenado por infração ao artigo 254A, na pena mínima de 4 partidas, caindo para 2 partidas com a aplicação do artigo 182. A segunda infração fica absorvida pela primeira. Por fim, o sexto denunciado, Associação TRR Futsal, Clevelândia, na primeira infração, artigo 206 CBJD, fica condenada a pena de R$ 250 em concreto, já com a aplicação do artigo 182. Em relação à segunda infração, artigo 191, inciso 13 CBJD, fica absolvida. Em relação a todos aqui, unanimidade de votos. Esse é o resultado que propõe. Então... Perfeito, presidente. Nesse caso, eu não vou pedir acordo. Ok, então, salvo engano, pendente apenas o 283, que é apenas com o doutor Rafael, então já desejo uma boa noite à doutora Pamela e agradeço pela participação. Obrigada, excelência, uma boa noite e um resto de semana. Igualmente. Então, autos 283-2026, Campeonato Paranaense Série Prata masculino, de relatoria também do doutor Daniel, defesa pelo doutor Gali. Doutor Rafael, aqui, pelo menos na minha anotação, não há pedido de produção de provas. Tem a oitiva do atleta denunciado. Do Diego, tá ok. Oitiva do Diego. Pela Procuradoria, nenhuma prova, né, doutor Victor? Pelo menos não consta aqui também na denúncia. Então, eu vou passar a palavra, então, ao doutor Daniel para a leitura do relatório, deferindo a prova da oitiva. Prova deferida, senhor presidente. Trata-se de Campeonato Paranaense Série Prata, adulto masculino, jogo SPM 132, Chavantes, Planalto, Civiporã, Multibet. Futsal, datado de 15/6/2026, em Planalto, Paraná. A Adulta Procuradoria oferece denúncia em face de o atleta Diego César Nascimento da Costa, expulso de forma direta aos 27 minutos em razão de posse fora da disputa de bola, referido ao atleta praticou uma falta, atingindo o adversário Sander com o uso do cotovelo direito no expulso. Diante, considerando que o denunciado desferiu uma cotovelada no adversário, assumindo o risco de lesionar o mesmo, a conduta prática se enquadra na disputa do artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CDJD. Assim, também deixo de apresentar a denúncia em face de Luano Chavantes, expulso aos 31 minutos e 48 segundos, e João Vitor, da equipe de Porã, aos 39 minutos e 5, expulso aos 39 minutos e 5 segundos, também respondeu com advertência, uma vez que a penalidade aplicada se mostra suficiente. E assina a denúncia datada de 1º de julho de 2026, é Gustavo Tomás Comar. A denúncia foi recebida em de 7 de 2026, portanto, tempestiva. Os atletas não possuem antecedentes, o atleta Diego não possui antecedentes, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Daniel. Então, vamos para a oitiva do denunciado. Boa noite, Diego, você nos ouve? Boa noite, doutor. Tudo sim. Diego, então, só para ficar registrado, pedir para você falar o seu nome completo e a função na EPD. Meu nome é Diego César Nascimento da Costa, equipe do Chavantes Futsal. Ok, doutor. Então, Diego, eu vou passar a palavra para o doutor Rafael, seu advogado, e ele vai começar os questionamentos. Tem a palavra, doutor. Boa noite, Diego, tudo bem? Boa noite, doutor. Diego, você pode nos explicar qual foi a dinâmica desse lance aí que resultou na sua expulsão no jogo contra o Ibiporã? Eu acredito que foi muito a leitura da arbitragem.
durante o lance do jogo. Eu não é tanto que não há nem lance, assim, o vídeo. A transmissão não pega o lance, porque era um lance de tiro de meta. A bola estava na mão do nosso goleiro, tiro de meta da equipe do Chavantes. E no contato normal, entre pivô e fixo, eu fiz um movimento de antecipação, antecipar o meu adversário que estava na marcação, e na leitura do árbitro ele acabou me expulsando como se eu tivesse feito o gesto de agressão, de levantar o braço acima do normal para atingir o meu adversário. No entanto, eu não tive a intenção de fazer isso. Você levantou o braço para pedir a bola, é isso? Não, eu fiz o movimento de antecipar o fixo. Ah, tá. Contato normal durante o jogo, né? Uhum. O movimento foi de antecipar o fixo para mim poder abrir os braços e abraçar o fixo, né? Então, normal de qualquer pivô. É a minha posição. Você é pivô, né? Isso. Perfeito, perfeito. Perfeito, presidente. Eu estou satisfeito em relação ao depoimento do atleta. Ok, obrigado. Doutor Victor, alguma pergunta? Boa noite, senhor Diego. Tudo bem? Só uma pergunta objetiva. Nesse movimento de antecipação, o senhor acertou a cotovelada no atleta Sander? Como eu frisei anteriormente, eu acredito que vai muito da leitura da arbitragem. No meu entender, eu não fiz esse movimento de atingir o adversário. Tanto que não houve nenhuma discussão, nenhum bate-boca assim, entre eu e o adversário. E após a arbitragem parar o jogo, quando o árbitro veio na minha direção, ele me advertiu com um cartão vermelho direto. Entendi. E o contato, você chegou a sentir? O contato com o adversário, sim, mas da agressão, de pegar o braço nele, não. Tá. Então, okay. Eram essas minhas considerações. Obrigado, Diego. Os demais auditores têm alguma Não, sem pergunta. Ok, então, Diego, você está dispensado. Se quiser ficar acompanhando o julgamento, pode ficar à vontade. A gente vai dar continuidade. Então, feita a produção da prova, eu passo a palavra ao doutor Victor pela Procuradoria. Excelências, boa noite a todos novamente. A denúncia foi oferecida com base no 254A, primeiro, conforme o relato da arbitragem, por conta de uma cotovelada na altura do pescoço ali, que o atleta Diego teria atingido no adversário durante a partida. Veja, nesse caso em que pese a oitiva do senhor Diego, eu vou levar em consideração a presunção de veracidade da súmula, de modo que não foi trazido um vídeo, algo nesse sentido que pudesse descaracterizar, né, essa presunção de veracidade, né? Não tem nenhum elemento que seja capaz de afastar. Diante disso, a Procuradoria requer a procedência da denúncia e a condenação do senhor Diego no 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. É o que requer. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor Victor. Então, eu passo a palavra ao doutor Rafael pela defesa. Perfeitamente, presidente. Presidente, veja, inicialmente eu gostaria de esclarecer que não há nenhum vídeo, porque é exatamente como o Diego mencionou no seu depoimento. Era um lance de tiro de meta, então as câmeras estavam voltadas para o goleiro, que ia bater o tiro de meta, e ele no movimento lá do outro lado da quadra, né, fazendo um movimento para se antecipar ao atleta adversário. Ao abrir os braços ali, o árbitro acabou interpretando como uma cotovelada. O relato da súmula traz ali uma descrição, né, do lance que se assemelha muito ao relato do denunciado, né? O denunciado explica o que aconteceu, não nega que houve ali alguma coisa, mas ele explica que não havia intenção de acertar uma cotovelada, que não foi uma cotovelada, foi um movimento de proteção e antecipação, né? Que com o braço ali ele atingiu o atleta adversário. Outro elemento que deve ser levado em consideração é que, gente, quando a gente fala de uma cotovelada, que é uma agressão, que é o movimento de gatilho, nós acabamos de ver no processo anterior o que gera ali um desentendimento entre dois atletas, né? Se um atleta leva uma cotovelada, que é um movimento de gatilho, que configuraria o artigo 254A do CBJD,
O mínimo que aconteceria era o início de uma discussão, empurra-empurra, entre outros atletas. Isso não aconteceu. Não há qualquer relato de ocorrência de maiores desentendimentos em razão dessa expulsão. O atleta, ali, ao se movimentar para antecipar o atleta adversário, acabou atingindo o atleta adversário, foi expulso, por isso já cumpriu essa partida de suspensão, né? E pela dinâmica do lance descrito na súmula e descrito por parte do denunciado, o que se requer aqui é a desclassificação da denúncia por artigo 250 do CBJD, né? E que eventual pena aí por se tratar de atleta sem qualquer antecedente seja aplicada no seu patamar mínimo, né? Considerando a dinâmica do lance, a singelidade das consequências, o atleta continuou jogando, o atleta expulso saiu da quadra sem maiores reclamações, não houve qualquer tumulto, qualquer discussão em decorrência desse lance, não houve qualquer prejuízo físico ao atleta adversário. Então, em decorrência dessa singelidade, dessa dinâmica descrita aqui, o que se requer é que qualquer pena seja convertida em advertência. Não sendo esse o entendimento de Vossas Senhorias, requer-se a aplicação do artigo 182, por se tratar de atleta sem qualquer antecedente que disputa a série prata do Campeonato Paranaense de Futebol de Salão. Essa é a manifestação, presidente. Ok, obrigado, doutor Rafael. Então, passo a palavra ao relator para que profira o voto. Pois bem, tanto o depoimento do réu, quanto, né, do atleta, no caso, quanto as argumentações de defesa, nesta noite me convenceram. Até porque na súmula não traz maiores detalhes e relatos a respeito de que forma ocorreu, a não ser que foi fora do lance e tudo mais, mas os relatos ali hoje me convenceram. Desta forma, eu voto em ante sobre o réu. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Célio, como vota? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Entendo da mesma forma, também vou acompanhar o relator, porque a súmula ela menciona que o uso do cotovelo na altura do pescoço não necessitou de atendimento médico, nada. O atleta continuou, nada. Ainda mais aqui no 254A, né? Então, acompanho o relator. Então, autos 283/2026, Campeonato Paranaense Série Prata masculino. O atleta denunciado Diego César Nascimento da Costa fica absolvido por unanimidade de votos da infração ao artigo 254A do CBJD. Esse é o resultado que eu procuro. Perfeito, presidente. Eu vou pedir licença para me retirar. Eu agradeço os julgamentos e desejo... Acho que não tem mais processo, né, presidente? Acho que agora, então, não sei se vocês... Uma boa churrascaria na sequência aí para as senhorias, que as senhorias merecem. Obrigado. Até mais, um grande abraço. Obrigado, senhor. Então, encerrada a pauta de hoje, eu declaro encerrada a sessão de julgamentos, desejando uma boa noite a todos.